Vitória Fluminense! Bom, meus amigos, o Fluminense estreia na temporada 2026 e no Campeonato Carioca com uma vitória, com um time recheado de garotos, né, com jogadores que precisavam de chance, que precisam de minutagem. Consegue uma vitória importante, né, o Madureira é um dos grandes entre os pequenos. A atuação foi boa, tá? Primeiro jogo, a gente não pode esperar muita coisa, um time que nunca jogou junto, né? Então não dá para esperar um time com entrosamento. Um primeiro tempo onde o Fluminense chegou a ter 70% de posse de bola, mas que não ameaçava o time do Madureira. A primeira finalização foi do Madureira, um peteleco que o cara deu pela linha de fundo. Mas o Fluminense dominava, jogando bem, o James muito bem na saída de bola, o Arana chegando no ataque, mas sem criar grandes chances. E aí tem uma falta para o Mirassol, o Vitor Eudes faz uma grande defesa antes, né, a jogada do Fidelis, para mim o melhor em campo, discordo do Paulo César Vasconcelos, que disse que o John Kennedy foi o melhor. Para mim o Fidelis foi o melhor. Jogada pela direita, ele faz o cruzamento, o Liscano tenta a cabeçada, erra, sobra para o Santi, ele bate de primeiro, o goleirão defende, a defesaça do goleiro, mandou bem o Santi. Eu acho que o Fidelis e o Santi foram os jogadores que mais aproveitaram a oportunidade, sobretudo no primeiro tempo, o Santi Moreno. O Fluminense vai e consegue o gol, jogada pela esquerda com o Santi Moreno, ele rouba a bola, dá um drible da vaca, passa por mais um, toca no John Kennedy, que domina errado, e por dominar errado ele faz assistência pro Lescano, que chuta de primeira com imensa categoria no cantinho, sem chance pro goleiro. Um alívio pro Lescano, que precisava de tempo, é um jogador que eu acredito, né, que eu acho que a comissão técnica do Fluminense precisa acreditar mais nele. E pro Fluminense, obviamente, sai na frente num jogo difícil, num pasto, num gramado horroroso, né? A gente vive duas esferas no futebol brasileiro. Uma é do campo de plástico que queima os pés dos jogadores, um absurdo a FIFA permitir essa merda, e outros são os gramados que não são cuidados e ainda assim são aprovados pela dona Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Mas não durou nem 2 minutos, 1 minuto e meio mais ou menos depois, mais uma vez, há mais de 10 anos que eu falo isso, a bola aérea defensiva do Fluminense é um caos. O Igor Rabelo e o James sobem na mesma bola, na mesma jogada, olhando a bola, e o Marcão, zagueiro do Madureira, toca de cabeça, gol do Madureira, empata o jogo. O Fluminense perde um pouquinho o emocional, mas termina o primeiro tempo e termina em 1-1. Segundo tempo volta é a mesma coisa, o Fluminense com mais posse de bola, mas uma posse de bola muito tocada atrás entre os zagueiros. Eu sei que é para chamar o time adversário, para quebrar linha, mas você vai quebrar linha se você tiver um passe curto para quebrar essa linha, e não com uma bola longa, que é sempre o que acontece. Mas o Fluminense vai. O Madureira começa a fazer as mudanças, depois o Fluminense faz as mudanças. O Fluminense terminou com o Igor Rabelo, o James, o Vitor Eudes e o JK, que não são sub-20, vamos dizer assim. O resto, todo mundo era sub-20, né? As mudanças foram feitas, e aí entra a pior coisa do jogo, né? Além do gramado, né? Aliás, pior que o gramado, o árbitro. Não é que o árbitro tenha roubado o Fluminense ou roubado o Madureira, não é isso, ele é ruim. Ele é muito ruim. Disciplinarmente ele é péssimo, ele é ridículo, é o pior que eu já vi na vida. O tal do Jacó entrou, deu uma banda no goleiro, o goleiro pulou, né, o Vitor Eudes pulou para pegar a bola, ele foi, deu uma rasteira e não levou o cartão amarelo. O Otávio pisou o pé do jogador do Madureira, era para levar amarelo, não levou. Depois o jogador do Madureira pisou o pé do mesmo jeito do Santi Moreno, não levou amarelo, deixou de dar falta, deu falta que não houve, né, e não deu um cartão amarelo nesse tal de Jacó, né, que é um nome bíblico, mas deve ser um apelido do capeta, porque ele entrou para bater, ele entrou para enxuriçar, entrou para fazer tudo aquilo que é ilegalidade dentro de campo. Mas apesar disso, o Fluminense numa grande jogada do Arana pela esquerda, passa pelo Wagner e chega no John Kennedy, que faz uma jogadaça, quase que se desequilibra, mas consegue fazer o segundo gol. E aí o jogo ficou todo para o Fluminense passou a ter o controle absoluto do jogo, o Madureira não levou mais nenhuma chance de gol, né, de perigo contra o Fluminense, e quase que o Fidelis faz um gol de placa,
né, uma jogada do John Kennedy, até demorou um pouquinho a tocar, eu falei, pô, toca, desgraça, ele tocou, o Fidelis dá o drible da vaca, dá um toquinho por cima do goleiro, mas aí o zagueirão consegue tirar, e ia ser um gol de placa do Fidelis. E aí, cara, no chat da live até me zoaram, falaram assim, porra, renovaram com o Guga, só pensando em você, só pra te irritar, só pra ver você irritado. E cara, você renova com um cara que não entrega até 2029, e você tem um Fidelis que vai ser banco do banco. Ou seja, não vai ser relacionado para os jogos. O moleque é bom demais. E o Fluminense vai acabar perdendo essa joia, vai perder o Riquelme, que não foi, não vou dizer que não foi, que foi mal, mas não foi tão bem quanto eu esperava, né? E vai acabar perdendo essa molecada. Já emprestou o Lavega para o Curitiba, é a política maldita desse grupo que comanda o Fluminense. Mas Mários Bittencourts e Matheus Montenegros à parte, o que importa é que o Fluminense venceu. O próximo jogo é contra o Bacaxá, Boa Vista, lá em Bacaxá, um outro pasto, né, aprovado pela Dona Ferge. E vai essa molecada aí, vai jogar essa molecada e precisa jogar para ganhar minutagem, para ganhar experiência e quem sabe, né, mais uma vitória que praticamente vai sacramentar a classificação do Fluminense para a próxima fase, porque num grupo de 6 classificam 4. Então é isso, galera. Vitória Fluminense. Começamos bem o ano. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.